Olha, hoje a gente vai mergulhar numa das visões mais impactantes e, vamos dizer, cinematográficas de toda a Bíblia, a profecia de Ezequiel sobre o Vale de Ossos Secos. É uma imagem de morte absoluta, mas que, no fundo, carrega uma promessa espetacular de restauração. Vamos entender como essa história se desenrola. E tudo começa com essa pergunta, feita por Deus diretamente ao profeta. É uma pergunta que testa os limites da esperança, sabe? Lançada bem no meio de um cenário de desolação total e que já prepara o palco para uma resposta que desafia qualquer lógica humana. Primeiro, o cenário. Imagine a cena. O profeta é levado em espírito e colocado no meio de um vale. A imagem é de uma vastidão, uma planície aberta que se estende até onde a vista alcança. Sabe? Isso já estabelece uma escala épica porque está por vir. E nesse vale, essa imensidão toda é preenchida por uma cena macabra. Ossos humanos numa quantidade incontável espalhados por toda a superfície. A imagem não é de um cemitério organizado, mas sim de uma catástrofe, de uma aniquilação em massa. E aqui vem o detalhe crucial que o texto faz questão de enfatizar. Os ossos estavam sequíssimos. O que isso quer dizer? Que a morte não foi recente. O tempo e o sol do deserto já tinham feito o trabalho deles, eliminando qualquer vestígio de vida, de umidade, de memória. Era a imagem da morte em seu estado mais definitivo. Então, essa primeira parte da visão nos joga num cenário de desesperança absoluta. Para os exilados de Israel, para quem essa profecia foi dada, essa imagem era um espelho do que eles sentiam. E é nesse ponto mais baixo, na ausência total de vida, que a revelação divina começa a acontecer. Agora, o que é bem interessante aqui é o simbolismo do próprio vale. Naquela cultura, um vale aberto era muitas vezes um campo de batalha. E deixar os corpos dos inimigos sem enterrar era o sinal máximo de humilhação e derrota total. Então a geografia não é um acidente. Ela intensifica o peso dramático da visão, representando vergonha e aniquilação pública. Diante daquela pergunta, será que estes ossos podem viver? A resposta de Ezequiel é de uma sabedoria profunda. Ele não arrisca um sim ou não. Ele basicamente transfere a questão para aquele que está acima das limitações humanas. Não é uma resposta de dúvida, mas de total submissão ao poder e ao conhecimento de Deus. E a partir dessa submissão que Deus ordena o impossível. O que acontece a seguir não é um passo de mágica, mas um processo bem deliberado. Vamos ver como esse milagre acontece em duas fases bem distintas, um método que é a chave para entender a mensagem toda por trás da visão. O processo é super claro e metódico. Primeiro, a palavra de Deus através do profeta precisa criar a estrutura, a forma física. Só depois é que uma segunda ordem é dada para invocar o Espírito, o sopro de vida. É uma lição sobre a ordem divina. Primeiro a forma, depois o que dá vida a essa forma. Ezequiel, então, obedece. E enquanto ele fala com aqueles ossos, o silêncio mortal do vale é quebrado. Começa um ruído, um tremor, o som impressionante de ossos secos se movendo, se encontrando e se encaixando perfeitamente. A ordem começa a surgir do meio do caos. E o processo de recriação continua de forma orgânica. Sobre os esqueletos montados surgem tendões, a carne cresce e a pele cobre tudo, formando corpos anatomicamente perfeitos. O resultado é um vale cheio de corpos. Mas tem um detalhe bem inquietante. Eles são só manequins. Estão completos, mas sem vida nenhuma. É aí que vem a segunda ordem, o passo que faltava. A estrutura está pronta, mas é inerte. Ezequiel agora tem que profetizar não para a matéria, mas para o fôlego de vida, para o ruach em hebraico, que significa espírito, vento e sopro, tudo junto, para que ele venha dos quatro cantos da terra e dê vida àqueles corpos. E quando o Espírito entra neles, eles vivem. Eles se põem de pé. E o que era um cemitério a céu aberto se transforma, num instante, num exército imenso, vibrante, poderoso. A transformação é total e espetacular, do símbolo da maior derrota para o símbolo da maior força. Bom, uma visão tão fantástica e, convenhamos, bizarra, não podia ficar sem explicação, certo? O que tudo isso significa? A beleza dessa passagem é que a gente não precisa especular. O próprio Deus se torna o intérprete, revelando o significado para o profeta e para nós. Esse era o lamento do povo de Israel lá no exílio da Babilônia. Para eles, a destruição de Jerusalém e do templo não foi só uma derrota militar, foi uma crise de fé. Parecia que a aliança com Deus estava quebrada, que eles tinham sido cortados, exterminados como nação. A desesperança era total. E aqui está a chave da visão. Deus diz com todas as letras: estes ossos são toda a casa de Israel.
A visão não era sobre uma ressurreição literal de mortos, mas uma metáfora poderosíssima para a condição nacional e espiritual do povo, que se sentia tão sem futuro quanto um monte de ossos secos. A partir daquele milagre em 2 etapas, a gente consegue extrair um princípio fundamental. A visão ensina que para uma verdadeira restauração, ou o que muitas vezes chamam de avivamento, um reavivar da vida espiritual, 2 coisas são indispensáveis: a palavra e o espírito. Então, o ponto crucial é este. A palavra de Deus proclamada trouxe a ordem, a estrutura, a forma correta. Mas foi o Espírito que soprou vida, poder e propósito. No plano de Deus para a restauração, um não consegue fazer o trabalho completo sem o outro. Isso ilustra uma verdade universal, né? Pensa bem. Uma organização, uma comunidade ou até uma vida individual pode ter uma estrutura perfeita, regras, planos, tudo organizado, mas sem o sopro de vida, de paixão, de espírito, é só um corpo inerte. Da mesma forma, energia sem direção leva ao caos. A verdadeira restauração precisa dos dois. E assim, a visão sai de uma imagem para se tornar uma promessa direta e muito poderosa. Deus não só mostra que pode restaurar, ele promete que vai restaurar o seu povo desolado. E a promessa é tripla, bem completa. Primeiro, ele promete tirá-los de suas sepulturas, ou seja, da terra do exílio, que para eles era um túmulo nacional. Segundo, a restauração física, trazê-los de volta para casa. E o mais importante, a restauração espiritual, colocar o seu próprio espírito neles, garantindo uma vida nova e uma nova relação com ele. Embora a história mostre que houve um retorno físico do exílio, a fonte interpreta que a renovação espiritual completa descrita aqui tem um alcance ainda maior. Ela aponta para um reavivamento futuro que se cumprirá de forma plena quando a nação de Israel como um todo se voltar para o Messias. E a gente termina com essa reflexão. A mensagem de Ezequiel atravessa milênios porque fala diretamente à condição humana. Onde é que nas nossas vidas, nas nossas comunidades ou no mundo, a gente vê situações que parecem tão sem esperança quanto um vale de ossos secos? A visão nos lembra que mesmo no lugar da morte definitiva, a palavra e o Espírito ainda têm o poder de soprar vida nova.